agora os 3 anos do ensino médio. Bom, hoje nós estamos aqui para conversar sobre algumas dicas para o Enem. Eu vou estar falando de dicas para o Enem da disciplina de Sociologia. Uma das coisas que eu preciso lembrar com vocês é que eu já falei isso em sala de aula, não lembro para que turma, mas que nós fazemos um curso de Sociologia nos 3 anos do ensino médio. Começa lá para o 1º ano e vai até o 3º, concluindo o 3º ano. Várias vezes eu falei para vocês, pessoal, guardem um caderno. O certo era vocês terem um caderno de Sociologia e utilizá-lo 1º, 2º e 3º ano, porque ali vai estar o curso de Sociologia completo. Se você não fez isso, é importante vocês revisarem esses cadernos, porque o que eu vou falar aqui agora relembra um pouco os conteúdos lá que vocês estudaram no 1º e 2º ano, ok? Então vamos lá. Então a primeira dica é essa: pegar os cadernos de Sociologia anteriores, porque esse conteúdo está presente, vai cair no Enem. Bom, quais os temas que mais caem no Enem? Se você for fazer essa pergunta, mas o que será em Sociologia que eu preciso realmente focar nos estudos porque é certo que vai cair? Um dos temas mais importantes e mais recorrente é a questão da cultura. Por que esse tema é importante? Porque a cultura ela está vinculada a várias outras questões. Você quer um exemplo? Cultura, eu vou entender a sociedade brasileira, a cultura brasileira, ou eu vou tratar de culturas de forma geral quando eu trato da questão do etnocentrismo. Lembra etnocentrismo? Nós estudamos lá no 2º ano. Então você tem que revisar essas provas e essas questões relativas às questões referentes ao etnocentrismo. Também cultura popular, cultura erudita e indústria cultural também é importante. Porque indústria cultural até vocês estão estudando agora no 3º ano. Vocês tiveram uns videozinhos que eu passei para vocês lá no Google Sala de Aula, se lembram? Então, nós estamos vendo esse assunto. Isso cai muito no Enem. É importante vocês estudarem. Uma outra questão que também é muito importante, que vocês não podem deixar de revisar, é o assunto referente ao poder, Estado e política. Esse conteúdo, que nós também estudamos no 2º ano, ele vai tratar da formação política, tanto no Brasil como no mundo, as primeiras ideias em relação à formação do pensamento político, da democracia. Pessoal, esses assuntos, principalmente em relação à política, vocês não podem esquecer que a prova, ela não é uma prova de sociologia, ela é uma prova das ciências humanas. Então, eu tenho que entender de sociologia, de história e filosofia. Quando eu vou falar de política, eu vou ter que entender o que é a política, onde nasce a política, filosofia. E depois todo o processo democrático, os processos eleitorais e o funcionamento do poder político. Não tem como falar disso sem nos remetermos também à história do mundo, à história do Brasil. Então vocês verificam como esses assuntos estão interligados. Espero que vocês tenham compreendido, beleza? E agora eu vou falar de um assunto que está lá no 1º ano do ensino médio. Foi conteúdo inicial, introdutório, que são as teorias sociológicas. A base do conhecimento sociológico, a base teórica da sociologia, você vai revisar lá no seu caderninho do 1º ano. Vocês se lembram que eu falava de 3 principais autores da sociologia? Isso é fundamental vocês saberem. Nas ciências sociais a gente tem um apelido para eles. A gente chama eles de 3 porquinhos da sociologia. Por quê? São os 3 autores principais que formaram o pensamento sociológico. Todas as outras teorias acabam se fundamentando na teoria que eles produziram. Vocês se lembram quem são eles? Vamos lá? Emile Durkheim. O Durkheim falou sobre fatos sociais e uma das coisas que é importantíssima, que pode cair, é sobre o suicídio. Lembra que eu falei do livro sobre o suicídio? Isso é um tema atual na nossa sociedade. Então lembrem lá do que eu ensinei. Depois vem o Max Weber. Max Weber também produziu um livro famosíssimo que chama Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Importantíssimo vocês lembrarem o que falava essa obra. Por quê? Porque ele
trata da origem, das bases do sistema capitalista, com base na ética protestante. E Karl Marx. Ah, mas Karl Marx é uma polêmica. Tem gente que fala assim, será que vai cair Karl Marx diante do contexto político que nós estamos vivendo? Ah, mas vai sim, com certeza. Karl Marx ele é um autor importantíssimo para a sociologia, para as ciências humanas, e ele não pode ser desconsiderado. Talvez ele não caia tratando assuntos de uma forma muito polêmica, mas a base sociológica, a importância desse autor da sociologia, com certeza pode cair. Outro assunto importante, cai muito, são as questões relativas ao trabalho. Então, nós estudamos no início desse ano, conteúdo de terceiro ano, tá? As relações de trabalho, precarização de trabalho, trabalho escravo, trabalho infantil. Esses assuntos, eles caem. E quando nós estudamos as questões referentes ao trabalho, aí entra também Karl Marx, que ele vai tratar do trabalho na sociedade capitalista. Não só ele, né, como o Weber e o Durkheim tratam desse assunto, mas ele de uma forma bem elaborada. Ele falou sobre a exploração, ele falou sobre lucro, lembra da palavra mais-valia? Isso também é importante, porque cai muito. Bom, eu quero falar para vocês sobre outro tema importante, fator que cai, movimentos sociais. E falando de movimentos sociais, você tem que lembrar das questões relativas ao meio ambiente, as questões étnicas e raciais. Até ontem mesmo eu estava assistindo, teve uma reportagem muito grande no Fantástico, falando sobre a questão agrária, a questão indígena em Dourados, no Fantástico. A reportagem era aqui no Mato Grosso do Sul e passou no Fantástico mais de 10, 15 minutos de reportagem. Então fiquem atentos a isso, como essas questões elas são importantes, elas estão na mídia, então é importante você dar uma olhadinha, dar uma lidinha, relembrar o nosso conteúdo. Vou levar aqui para vocês um assunto que serve de pano de fundo para o estudo da sociologia e das ciências sociais como um todo. A prova do Enem, como eu falei, é uma prova que ela é por área de conhecimento, então ela não está engessada em questões puramente sociológicas ou filosóficas, por mais que tenha uma ou outra específica, mas ela envolve um todo. E ela é muito temática também, essa prova. Então eu vou pegar um assunto que é muito importante, que ele serve de pano de fundo, que é a questão dos direitos humanos. Por que é importante falar sobre direitos humanos? O que são esses direitos, afinal? Os direitos humanos são direitos que foram conquistados pela humanidade. E isso é importante a gente saber. As bases do pensamento dos direitos humanos foram construídos lá com a Revolução Francesa, na Europa. A Revolução Francesa tem que saber de cor e salteado a importância dessa revolução para a sociedade. Isso em todas as áreas do conhecimento, história, filosofia, sociologia, né? E é importante também saber da nossa Constituição de 1988, a última Constituição elaborada, a Constituição mais democrática. É importante você saber por quê? Porque a nossa Constituição, ela se baseia na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Você sabe quando foi elaborada a Declaração Universal dos Direitos Humanos e por quê? Então é importante você estudar e saber da importância dessa declaração para várias conquistas sociais e várias discussões sociais. Essa Declaração dos Direitos Humanos, ela que orienta a nossa Constituição de 1988. Segundo um autor chamado Marshall, ele classificou em 3 tipos os direitos humanos. Ele vai dizer que existem os direitos civis, políticos e sociais. Isso para a Europa. Ele vai dizer que existem essas etapas dos direitos humanos. Começa pela garantia dos direitos civis, depois políticos e depois sociais. Nós temos que entender que essa classificação que ele fez com base no que ele acompanhou na Europa, lá na Revolução Francesa e história da Europa. No Brasil as coisas são um pouco diferentes, mas eu vou falar com base no que ele observou nos estudos dele. Aí ele vai dizer, primeiro, o homem ele busca os seus direitos civis, ele vai atrás dos seus direitos civis, ele quer conquistar os seus direitos civis. O que são os direitos civis? Os direitos pela liberdade, pela igualdade. Vocês já ouviram aquela frase, todo homem nasce livre igual perante a lei? Essa frase está até na nossa Constituição,
né? Então, o que é esses direitos civis? É lutar pela igualdade, que nós chamamos até de isonomia social, né? E pela liberdade de expressão, enfim, isso aí pode cair, vai cair, porque está se falando muito disso, associado às redes sociais. Eu tenho liberdade de falar, eu falo, eu não falo, o que é fake news, pode divulgar, não pode. Então, dentro desse assunto de direitos humanos e direitos civis, abre um leque para várias outras questões. Quais são elas? Diversidade cultural, questões indígenas e assim vai, ok? Estão entendendo até aqui? Um outro direito, que é o direito político, que o Marshall classificou, ele vai tratar assim: como defender a igualdade e a liberdade se nós não temos uma política que garanta o exercício dessa liberdade e dessa igualdade? Como isso se dá? Nós temos que pensar por meio da democracia. Então, toda essa organização política que ela se baseia numa luta pela democracia, aí você entra na filosofia também, entender o que é democracia, quando surge a democracia e por que nós lutamos por um sistema democrático. Todas essas questões, elas estão relacionadas à democracia, ao estudo da democracia e cidadania. Então, lembrando que a democracia, ela demanda um poder de forma horizontal, né, onde todos possam ter participação, ter voz e ter vez. Outro direito, que é o último que nós vamos falar aqui, é sobre os direitos sociais. O que são esses direitos sociais? Então vamos lembrar, social fala de sociedade, mas vamos lembrar que esses direitos, eles visam garantir os direitos civis e políticos. Mas como assim? Como que isso funciona? Nós temos que pensar o seguinte: será que uma pessoa que está passando fome, uma pessoa que está morando na rua, ele tem os seus direitos civis garantidos? Ele tem acesso à educação, ele tem acesso à comida, ele tem acesso à saúde? Então, os direitos sociais, eles vão tratar desses assuntos, dessas demandas, em relação a cuidar, a tratar de uma parcela da sociedade que não tem esses acessos às garantias básicas e fundamentais que está escrito lá na Constituição. Então, a luta por esses direitos sociais, ok? Pessoal, eu espero ter contribuído, tá, para o conhecimento de vocês. Eu sei que eu dei uma pincelada assim, muito rápida, muito mínima. O conteúdo ele é extenso, é bastante conteúdo, mas eu estou aqui filtrando, explanando de uma forma sistematizada os assuntos de sociologia que são importantes e falando de como essa prova ela pode aparecer um tema, que é no caso dos direitos humanos que eu falei para vocês, e todos os conteúdos estarem circulando em torno desses direitos humanos. Espero que vocês tenham compreendido. Eu desejo para vocês muito sucesso nessa prova, né? Vocês já estão concluindo uma etapa aí do ensino médio e eu desejo sucesso nessa prova do Enem e o que precisar, vocês podem contar comigo, beleza? Um abraço, um beijo.